Bem, olá pessoal. Então, temos início a nossa segunda aula do módulo 1, Introdução à Refrigeração, e vamos falar sobre pendor profissional. Mas o que é pendor profissional, né? Normalmente se fala vocação, ter vocação profissional para uma profissão ou outra profissão. Nós temos, inclusive, para o pessoal mais novo, mas também isso vale para o pessoal mais antigo, mais experiente, né, vamos dizer assim, escolas especializadas em fazer testes vocacionais para aquelas pessoas que necessitam de uma ajuda para escolher sua profissão, está indecisa, né? Normalmente acontece isso na nossa adolescência, mas também durante a nossa vida pode ser que aconteça, né? Nós estejamos numa situação de desemprego e tenhamos que partir para um novo segmento de trabalho. E será que não é o caso a gente fazer um teste antes, vocacional, né? Saber se eu tenho vocação para aquele tipo de atividade? E a refrigeração não é diferente. Então ela precisa de certas atitudes comportamentais, né, do técnico para que ele se saia bem na execução do seu trabalho, tá? E que eu chamo de pendor profissional, tá certo? O nosso mundo atual, como eu já falei anteriormente na primeira aula, ele quer tudo num piscar de dedos, num piscar de olhos. Então, às vezes isso causa ansiedade no ser humano e ele acaba ficando mais indeciso ainda se ele tem condições de executar tal profissão ou aquela outra profissão, né? Então eu falo para vocês com tranquilidade. Precisa tentar. Eu acho que é melhor a gente se arrepender do que tentou fazer do que ficar naquela de, poxa, será se eu tentasse daria certo? Não, então vamos tentar. Vamos tentar. Agora, precisamos ter uma série de requisitos, como eu falei, de atributos, né? Esses pendores, para que a gente possa executar de uma melhor maneira e eu não esteja sofrendo na profissão. Nem todo mundo está na profissão que gostaria de estar. Às vezes uma pessoa, o sonho dela era ser piloto de avião e virou um médico. E um médico bem sucedido. Qual o problema, né? Agora, conheço até uma pessoa muito famosa que queria ser militar e tentou entrar para a carreira militar várias vezes, tá? Eu vou citar até o nome dele, o Alexandre Garcia, que todo mundo conhece, que é um profissional de elite, né? E muito conservado, graças à busca do conhecimento, está com seu cérebro sempre ativo e trabalhando, e ninguém diz que ele tem mais de 80 anos. Não sei se as pessoas sabem, mas se forem verificar a vida dele, e ele já falou em testemunho, ele gostaria de ser militar. Tentou ser um oficial de carreira do Exército Brasileiro e não conseguiu. Mas graças ao processo seletivo, e ele teve que estudar bastante para tentar entrar na carreira militar, com essa base que ele pegou, ele conseguiu passar para jornalismo e se encontrou no jornalismo. Fez aperfeiçoamentos aí durante a sua carreira, é claro, né? Programas de televisão, de rádio, hoje aí podcast, YouTube, seja o que for, né? Então, uma pessoa conceituada, respeitada e que queria ser militar. Num cantinho ali, ele tem esse sentimento.
Mas ele também fala, se não fosse essa luz que apareceu para ele de querer ser militar, o preparo que ele teve para ser militar, ele não teria sido jornalista, porque ele conseguiu passar para jornalismo, fez uma faculdade em melhores condições e também tendo em vista essa bagagem de conhecimentos, né? Eu falei para vocês, a palavra conhecimento vai nos acompanhar durante todo o curso. Ele chegou onde ele está hoje. E olha só a virada que ele deu na vida dele, né? Então, há casos e casos, tá certo? Então, vamos tecer alguns comentários a respeito disso aí. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: quando a vida lhe atira limões, o que fazer? Ué, temos que fazer uma limonada, né? Não adianta eu pegar limão para fazer uma laranjada que não vai sair, né? Posso fazer uma caipirinha, tá? Tudo bem. Mas o ideal é que se faça uma limonada. Então, se eu estou agora abraçando uma carreira de refrigerista, então eu não posso estar instalando um ar-condicionado pensando em medicina, né? Eu não posso estar instalando ar-condicionado pensando em odontologia. E aí vai, né? Então, se a vida está proporcionando ao cidadão, né, o limão na mão, então que se faça a limonada. Então, isso que eu estou tentando passar para vocês, né? Como eu falei, eu não vou torná-los 100% refrigeristas. Eu vou tornar 80%, os outros 20% vocês têm que buscar por si só, né? O aprender a aprender. Eu vou dar um limão para vocês para que vocês possam fazer essa limonada, mas preciso desse comprometimento de vocês com a profissão, tá? Agora, pode chegar a um certo ponto que vocês, como eu já tive um certo funcionário que chegou para mim e falou: seu PH, eu infelizmente gostei muito da profissão, achei muito interessante, mas não tenho intimidade no trato com ferramentas. Não gostava da atividade com ferramenta. Até conhecia quando nós pedíamos para ele, me passa a ferramenta X, ele passava direitinho. Ou então, às vezes, tinha uma dúvida, ele perguntava, é essa ou é essa? Não, é essa aqui, não há problema algum. Mas ele chegou, depois dos 3 meses de experiência, agradeceu a oportunidade, mas falou que não era a profissão que ele desejava seguir em frente. Tá? E hoje já está em outro ramo, já está em outra atividade e totalmente diferente aí da refrigeração e feliz, feliz. Mas fala para mim que durante os 3 meses aprendeu certas coisas na área da refrigeração, no trabalho em campo, no trato com novas pessoas, com os outros funcionários, né? Então, uma troca de experiência aí constante, que o ajudam hoje a trabalhar na profissão que ele abraçou. Tá? Então, vamos em frente. Uma das condições básicas aí para que se tenha pendor profissional para a profissão de refrigerista é gostar de trabalhar em grupo. Não há espaço para individualismo. Ah, mas eu sozinho eu posso instalar um ar-condicionado? Pode. Mas tem aquele outro ditado: 2 cabeças pensam melhor que uma. Sempre aparece algum imprevisto. Eu não gosto de falar que aparece algum problema. Aparece algum imprevisto. E de que forma que eu vou resolver esse imprevisto? Tendo levado um material correto e tendo conhecimento para poder sanar. Ah, se também cabe eu chamar o cliente para que possa se resolver o problema, qual o problema? Né? Não há problema algum.
chamemos o cliente, a cliente, e ó, aconteceu estamos aqui num dilema, fazer desta maneira ou fazer desta maneira. Esteticamente vai ficar desta maneira, tecnicamente vai estar desta maneira, né? Estou trabalhando em grupo. É melhor fazer isso do que, como eu falei, há dois tipos de clientes, né? Aquele cliente que deixa para lá, mas às vezes no final do serviço ele vai chegar e vai falar: poxa, eu não queria isso. Então a melhor situação, inclusive, é que a gente exponha o que vai fazer direitinho, né? Fale tudo de uma forma técnica e estética também, para que não haja surpresa. A gente pode se deparar com todo tipo de imprevisto. Agora, jamais poderemos ser surpreendidos. Tá? Então, chegar, por exemplo, para instalar um ar-condicionado e não... Cadê o alicate? Os tipos de alicate? Ah, esquecemos. Inadmissível. Ser surpreendido jamais. Agora, como nós aqui na área, no sul fluminense, a nossa base é Resende, mas eu atendo Queluz em São Paulo, atendo também em Volta Redonda, no Rio de Janeiro também, no estado do Rio. Olha o custo operacional de eu chegar em Volta Redonda e está faltando uma tubulação correta, uma ferramenta adequada, faltou um material. Se eu puder comprar no local, está sanado o problema, mas não foi o ideal. E já aconteceu isso no início da empresa. Tivemos que voltar e depois voltar de novo para a Volta Redonda. Tudo isto é dinheiro, é tempo. Então, e o cliente se aborrece de uma forma desnecessária, tá? E nós também, é claro, tá? Mas nós precisamos gostar de trabalhar em grupo. E outra coisa, a gente não pode ficar com milindres. Então, a pessoa tem que aceitar a experiência do outro também. Se ela usava um alicate X e conhecia um outro alicate Y, e que a forma de utilizar é essa, a mais correta, ela tem que utilizar dessa forma que foi ensinada, né? E não ficar reagindo. Porque se a gente passou e o que nós vamos passar aqui de conhecimento é para que vocês sejam um refrigerista de sucesso. Queremos que vocês sejam refrigeristas de sucesso. Tá? Como eu falei, poxa, tomara que vocês sejam nossos concorrentes. Né? Uma empresa também de sucesso possa ganhar um prêmio de melhor empresa do ano na cidade de vocês, na região que vocês trabalham. Ótimo isso aí, excelente. E vou sentir muito mais orgulho de saber que vocês começaram o trabalho com a PH Cursos Online, a PH Refrigeração Cursos Online. Tá? Precisamos ter a noção de trabalho em grupo. Teremos alguns trabalhos individuais também, por exemplo, no curso de máquina de lavar roupa, às vezes talvez eu tenha que mandar um funcionário para executar um trabalho mais simples, sozinho, mas tem peso. Isso aí tudo vai estar na organização daquele serviço e que é motivo de aulas mais para frente, tá? Mas eu não posso ser individualista. Eu preciso ter pendor para trabalhar em grupo, ter vocação para trabalhar em grupo. E vivemos uma era do trabalho em grupo. Precisamos do brainstorm, né? Da tempestade de ideias. Que eu falo com meus funcionários, vamos enlouquecer as ideias. O que você acha? Devemos fazer uma linha de ação número 1 ou a linha de ação número 2? Ou outro funcionário, senhor cliente, senhora cliente, o que vocês acham? Normalmente o cliente pergunta, como ficará melhor a instalação? E aí nós temos que ter o nosso preparo, né? O nosso conhecimento necessário, técnico, para poder fazer uma boa instalação. Tá? O nosso trabalho
ele tem muito trabalho, muito serviço na oficina, mas a maioria dele, vamos dizer aí, talvez 70% do nosso serviço é em campo, é na casa dos outros. E isso aí é muito interessante, porque nós conhecemos vários segmentos da sociedade, né? Pessoas de todo tipo, né? De jeitos, né? Diferentes, de regiões diferentes, de hábitos diferentes, e nós temos que respeitar essa individualidade, né? Nada de preconceito, nada de ficar prestando atenção se está fazendo X ou Y. A parte particular não nos interessa. Não nos interessa se por acaso tá, a casa, o apartamento, a fazenda, o comércio está arrumado ou desarrumado. Nós temos que buscar com o cliente uma melhor situação para que a gente possa se preparar para executar um serviço com qualidade. No caso, uma instalação e manutenção de um split nesse local, tá bom? Então, nós precisamos gostar de trabalhar em campo. E esse contato com o público é muito salutar, porque nos traz mais flexibilidade. Num dia nós trabalhamos com um cliente muito fechado, no outro dia nós vamos trabalhar com um cliente muito extrovertido. Quer dizer, nós teremos esses altos e baixos. Isso não pode interferir no nosso trabalho, tá? Não pode interferir no nosso trabalho. Não é todo dia que a gente acorda com disposição, a gente está com um resfriado. E falem para os seus patrões, né? Ou sejam o próprio patrão, né? Mas a verdade é a melhor situação. Então, se eu estou doente e não estou em condições de trabalhar, então vou comunicar, porque senão eu posso afetar a execução do meu trabalho, tá? Por causa dessa doença. E essa falta de atenção pode causar um mal maior. Vou fazer aqui um parênteses. Nós estamos numa região e também a minha oficina, como eu tenho também, minha oficina ela faz parte da minha residência e nós precisamos de cachorros para segurança, né? E estamos num bairro também que tem muita casa com cães, então nós vamos estar com essa diversidade, né? Temos também, vamos chegar num trabalho em campo e que temos um cachorro ou um gato, um animal ali de estimação e que queira ficar com a gente. E aí? Já tivemos uma oportunidade que o cachorro gostava de pegar as ferramentas dentro de uma certa bolsa. E acabei deixando ele ficar com uma ferramenta para ficar brincando ali. E nós terminamos o nosso trabalho naturalmente. Então, se surgir um cachorro para lá ou acolá, faz parte aqui da PH Refrigeração. Tá? Nós, como eu falei para vocês já na abertura dos trabalhos, nós não podemos ter problema em trabalhar com assistência. Então, para isso que eu faço aqui, quando eu faço nas semanas, por exemplo, se numa quarta-feira eu não tenho trabalho programado, eu estabeleço esse dia para reciclagem e coloco um funcionário para fazer tal atividade e o restante para assistir. Mas para quê? Para fazer o estresse, né? O bom estresse, vamos dizer assim, mas para colocar uma certa pressão em cima daquele funcionário para que ele possa, em campo, não se preocupar com aquele cliente que é curioso. Tem cliente que é o famoso sombra, mas não é questão de maldade.
É como eu falei, ele comprou um brinquedo novo e ele quer instalar esse brinquedo novo, quer acionar a Alexa, Alexa, liga, né? Tá doido pela tecnologia. Os aparelhos são bonitos, cada marca hoje está colocando um aparelho mais bonito na praça. Então vai melhorar o ambiente de trabalho, vai melhorar o quarto, o escritório, a residência do cidadão, né? Então, nós não podemos nos preocupar com assistência. Vamos ter pessoas que vão nos receber, vão dizer, instalem aqui, a gente passa o que vai fazer. Às vezes até eu peço desculpas e falo para os funcionários. Sempre quando chamarem, se tiverem que chamar mais de uma vez, peçam desculpa, perguntem se estão incomodando, né? Ou tem cliente que não precisa chamar, que está em cima. E aí, vai oferecer água, vai oferecer refrigerante e tal. Não pode partir para certas aceitar algumas coisas, né? Tipo, bebida alcoólica não combina nada com o nosso trabalho, pelo contrário. Mas se eu disser para vocês que eu não recebi o convite, né, para tomar uma cerveja, tomar um vinho durante o serviço, eu vou estar mentindo para vocês. Tá? Acontece, mas de uma forma educada, agradece, informa que não é o caso, aquela situação e pronto. Tá? Agora, um refrigerante, parar para tomar um café, se o cliente, não, sentem por favor, vamos tomar um café, comer um bolo, não tem problema algum, o cliente está satisfeito com o nosso trabalho. E é uma forma dele demonstrar dessa maneira. Às vezes o cliente nem fala, mas ele demonstra dessa forma. Tá? Então, costumemos a trabalhar com assistência. Tá? E quando a gente estiver numa situação real, às vezes não é só um cliente, é o casal com os filhos, com os amigos. A novidade, eu comprei um super ar-condicionado, um split de 30 mil BTUs, vejam só que aparelho bonito. Acontece isso. E vai estar lá uma dupla. E essa dupla vai executar sem problema algum. Por quê? Porque tem conhecimento para fazer com tranquilidade o serviço. Pode surgir imprevisto? Pode, mas graças a esse conhecimento, a pessoa, né, os funcionários vão conseguir resolver da melhor maneira possível. Tá? Falei aqui sobre extroversão, né? Nós precisamos ser extrovertidos. Para que a gente tem que chegar na casa do cliente de cara fechada? Não, a gente tem que deixar de lado os nossos problemas, todos nós temos problemas, mas nós temos que deixar o problema de lado e chegar na casa do cliente com aquele sorriso. Agora, tem limite, né? Se o cliente ele gosta de conversar, ele abriu essa brecha para nós, tudo bem, desde que não atrapalhe também a execução do serviço, né? Não digo o cliente conversar conosco, mas nós ficarmos puxando conversa com o cliente. Não é o caso. Tá? Agora, se ele abriu essa brecha e está puxando uma conversa, qual o problema? Mas tem limite. Tá? Tenham cuidado, porque vocês podem levar um fora a qualquer momento. Às vezes o cliente não gostar de uma piadinha, do que se falou, às vezes até o cliente abre essa brecha para uma piada, mas de repente você ser cortado e aí fica um ambiente ruim para trabalho, e aí? Né? Então, ser extrovertido tem que ter um limite. Tomem cuidado com isso. Tá? E o que vai cercear esse excesso de, vamos dizer assim, de
de simpatia? A educação. Precisamos ter essa educação de berço. Então nós sabermos aonde termina o meu limite, onde começa o do outro, né? A nossa educação de berço, a nossa educação fundamental e média, a nossa educação profissional. Então, esse conjunto todo vai nos dar uma certeza de como atuar em campo, naquele local, naquele horário, sabendo falar com esse cliente, né, que abriu a situação para que a gente pudesse conversar com ele, ou então também aquele cliente que só quer ver o trabalho terminado, tá bom? Mas é interessante sempre chamar o cliente para ficar mostrando a evolução do trabalho. Isso aí é interessante. Com educação e com essa desenvoltura, né, controlada, tá bom? Uma coisa que é básica. Para ter pendor, para trabalhar na área de refrigeração, eu preciso trabalhar com ferramenta. Então, eu já vi acontecer e já explorei isso eu acho que na orientação sobre o curso, de ter tido funcionário muito bom, mas que eu pedia uma chave Phillips, ele me dava um alicate. Eu pedia um alicate de eletricista, ele me dava um alicate de pressão. Eu pedi uma chave inglesa, ele não sabia o que era uma chave inglesa. E às vezes você está trabalhando em altura, você precisa já receber, por exemplo, um multímetro já ligado, um alicate amperímetro já ligado, uma máquina pronta, uma furadeira, seja ela elétrica ou de bateria, já com a broca necessária. Me coloca uma broca número 8, preciso de buchas número 8 ou então número 6. Me veja um soquete de broca, de chave de boca de 11 milímetros. Olha aí, preciso saber ler, preciso do português, interpretar, preciso de matemática, né? Preciso saber identificar quais as peças que o outro funcionário está pedindo. Normalmente estamos trabalhando em dupla, ou se estiver trabalhando sozinho também, preciso saber ter intimidade no trato com ferramenta. Se não tiver, está na profissão errada, infelizmente. Mas pode ser que seja excelente para trabalhar no trato com os clientes que estão procurando o serviço da empresa. Então, vamos pegar esse funcionário, ele tem pendor para tratar com o público pelo telefone, para fechar negócio, ótimo. Que saibamos, né, como eu falei, a vocação. Qual é a melhor vocação daquele ser humano? Ele é um excelente telefonista, ótimo. A empresa vai precisar disso no trato na internet, no Instagram, no Facebook e em qualquer rede social, em qualquer mídia, eu vou precisar de uma pessoa para atuar nessa área. Senão você vai ficar sozinho e aí você vai ter que fazer tudo. Vai ter um momento que você vai chegar num nível de estresse que não vai conseguir abraçar tudo isso. Tá? Então é bom que você saiba distribuir, delegue, saiba delegar as funções, tá? Para que a empresa possa trabalhar mais fácil. E você comece a pensar em outras atividades. Então, no nosso caso, inauguramos a empresa em 2019, hoje nós estamos galgando mais um degrau, né? Tendo o curso online. Poxa, que maravilha, né? Vamos lá.
Como eu falei para vocês, a nossa profissão ela tem um risco de vida, não só para nós, mas também para os clientes. Nós utilizamos produtos químicos, por exemplo, para a manutenção de um ar-condicionado, que pode estragar o piso de uma casa, um porcelanato, que é caro, ou um outro tipo de revestimento, a parede também, às vezes foi feito um grafiato ali, e aí? A empresa vai ter que pagar, se não souber utilizar aquele aparelho, aquele produto químico com eficiência, com o equipamento de proteção individual correto, né? Então, eu preciso ter essa noção de perigo. Não há espaço para brincadeira na refrigeração. Senão, a própria pessoa vai se queimar, o gelo queima e provoca queimaduras fortes. Tá? Vão mexer com solda, com fogo, com oxigênio, acetileno, nitrogênio, vários tipos de gases. Então, tomemos cuidado. Altura, não brinquem com altura. Ah, não, mas eu estou bem, sou novo, ótimo. Mas, de repente, dá um mal súbito e cai de uma laje. Não estava ancorado, não estava utilizando o equipamento de proteção individual corretamente. E o trabalho em dupla facilita isso. Um cobre o outro. Fulano, pô, cadê seu capacete? Ih, é mesmo, esqueci o capacete. Poxa, cadê seu cinto modelo paraquedista? Opa, tá no carro, vou pegar. Cadê a corda? Opa, vamos pegar a corda, vamos nos ancorar. Nós precisamos trabalhar com a tranquilidade. E nossas famílias nos querem de volta ao final do dia de trabalho. Para a empresa nós somos importantes? Somos. Mas para a família nós não temos preço. Nós somos insubstituíveis. Tá certo? Então tenhamos essa noção do perigo. Há perigo na profissão. Então, não, num dia que nós sairmos para a execução de um serviço, negligenciando alguma norma de segurança, vamos ter problema. Ou conosco, ou com o material, ou então até com o cliente. Tá? Então, preste atenção nessa situação. A pessoa, quando ela está satisfeita com a sua profissão, naturalmente ela já vai procurar, hoje no caso, como nós temos a facilidade aí das redes sociais, buscar evolução no que ela faz. Então, por exemplo, se eu sou o soldador mestre da minha empresa, né? Vou buscar na internet, vou buscar em livros, vou buscar com quem saiba qual é a melhor forma de se soldar. Cobre com cobre, alumínio com cobre, alumínio com alumínio, latão, ferro com cobre. Trabalhamos muito com cobre, né? Então, dependendo da sua situação, nós não podemos deixar de lado uma coisa fundamental: deixar de buscar o conhecimento, tá? Então, o conhecimento precisa ser, a busca do conhecimento precisa ser constante, tá bom? E deixei por último aqui, mas não menos importante, ser organizado, tá? A pessoa, para trabalhar na refrigeração, precisa se organizar. Já vi vídeos aí no YouTube, já fiz alguns cursos que no ambiente ali da própria sala de aula, né? Se eu posso montar aqui, ó, vamos botar aqui, se eu posso montar alguma coisa aqui para atrair a atenção de vocês, por que não montar, né, um espaço que eu me sinta confortável? Eu podia estar dentro da minha oficina, mas não, eu estou num espaço onde eu faço o meu trabalho com o vento, né, com o ar,
natural e não dentro da oficina, né? Então, eu preciso me organizar. Se eu não me organizo, vamos citar o caso do curso. Eu preciso fazer módulos, eu preciso estabelecer o que eu vou ensinar primeiro, né? Então, tudo eu preciso de organização, uma sequência, uma progressão lógica e sempre do mais simples para o mais complexo. E a nossa vida precisa de organização, tá? Por exemplo, vou citar um caso aqui. Se a gente não arruma a primeira providência que a gente faz quando acorda, o primeiro serviço que a gente deve fazer é arrumar nossa cama. Isso aí já é uma rotina que auxilia muito o nosso trabalho. Se a gente não arruma a cama não troca a roupa de cama com frequência, dá um verme, não vou falar o nome do verme agora no caso aqui, e é um verme desagradável, né? Ah, porque não teve uma rotina, não é organizado ou não arruma sua cama. A pessoa que não arruma sua cama, ela vai com certeza, ela vai prejudicar a, a organização da empresa. Poxa, mas só porque não arruma a cama? Mas se ela não arruma a cama, deixa a louça na pia, ela não arruma a geladeira, aí a geladeira ela dá problema porque a ventilação interna não flui como desejado, coloca muito peso numa máquina de lavar roupa e arrebenta a máquina de lavar roupa. Olha só, por falta de organização, por falta de conhecimento, tá? Mas essa organização, ela engloba outros atributos. Então, por exemplo, não cabe em nossa profissão o atraso. Ah, pode acontecer da gente chegar com atraso ou terminar depois do prazo previsto, né? Eu tenho uma frase que eu aboli do nosso trabalho aqui, na PH Federação. Ah, esse trabalho será fácil. Nenhum trabalho é fácil. E quando a gente fala assim, é aí que aparecem os imprevistos. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. Tá? Então, nós precisamos preparar o nosso local de trabalho. Se a gente chegar com a nossa tralha toda, né, e que é bastante tralha, e simplesmente jogar naquele ambiente, então, como eu falei, já vi vídeos, já fiz alguns cursos, que era funcionário passando por cima de bolsa e jogava em qualquer lugar. Por que eu não chego no local se eu tenho uma cama, nós levamos forro, lonas plásticas limpas, né, claro. Pergunte para o cliente, ou uma mesa desocupada, eu posso forrar esta mesa, eu posso forrar esta cama, posso forrar esse sofá e utilizar para colocar meu material de forma organizada, para facilitar o trabalho da empresa? Qual o problema? Olha aí a extroversão com a educação, né? Mas com aquele cuidado. Ah, o cliente fala, não quero. Tudo bem, forre o chão. Poxa, mas forrar o chão se cair um alicate de eletricista, se cair um cortador de tubo de cobre, ele vai quebrar o chão, vai fazer uma moça ali, vai causar um prejuízo no sinteco, pode bater na parede, arranhar a parede, tirar uma lasca do reboco. Ah, então se tiver que proteger a parede também lateral que vai trabalhar, protejam. Você vai estar instalando a unidade interna, a evaporadora, às vezes vai estar suado, vai encostar na parede, proteja a parede antes. Então, prepare o seu local de trabalho da melhor maneira possível. Ah, o ambiente é pequeno, então eu vou deixar a maioria do material em outro local, do lado de fora, mas também de uma forma organizada. Vou levar o que eu preciso, mas também pode surgir um imprevisto. Então eu
faço esse planejamento, esse checklist, né? Faço essa conferência com os funcionários. Estão levando todos os equipamentos? Esse, aquele, até da experiência de alguns que já foram esquecidos, né? Ah, esse equipamento, não, esse não vai precisar. Leva. Normalmente, quando a gente fala, não vai precisar, é desse equipamento que nós vamos precisar na hora lá, tá bom? Mas preparar o nosso local de trabalho é fundamental. E já ouvi de um certo cliente, que é um grande amigo, e graças a Deus, a maioria de nossos clientes são, ou vou botar quase a totalidade, são nossos amigos, tá? Então, agora essa amizade foi feita com esse respeito pelo trabalho, o respeito pelo nosso comportamento dentro do comércio, da residência, né? E galgamos essa amizade, né? Essa organização, aí eu estava falando, um cliente chegou para mim e falou assim, nossa, eu sou médico, está parecendo uma sala de cirurgia. Ótimo, ele gostou dessa organização. Então isso já é um ponto positivo para a empresa. O cliente fica satisfeito. Até aquele cliente curioso que fica ali na assistência constante, quer ver o brinquedo dele funcionar rápido, ou então está com ciúme, né? De quem está mexendo no brinquedo novo dele, dê a tranquilidade necessária, né? Ou você está um outro exemplo, nessa parte ainda de pendor. Às vezes a gente chega na casa de um cliente e ele fala assim, ó, vocês são a 5ª empresa que eu estou recebendo. Por favor, não me decepcionem. Ótimo, ótimo. Aumentou a responsabilidade. Agora, dependendo do serviço, e às vezes a gente vai para um serviço para corrigir outro serviço, né? Sem querer falar mal, é claro, mas acontece por falta de conhecimento, né? Mas também tem vezes que a gente chega, analisa, e já falei para meus funcionários, nós precisamos também saber negar o serviço, porque senão, se eu chego num local onde foi mal instalado um ar-condicionado e, não, eu vou tentar resolver na base do coração, aí nós vamos ser os responsáveis agora, a partir daquele momento, por aquele trabalho, por aquele serviço. Então, exponha para o cliente. Olha só, aconteceu isso, 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 aquilo. Outra coisa muito interessante para ser um bom refrigerista, tem que ser um bom fotógrafo. Para a proteção sua e da empresa, tire foto antes, durante e depois de tudo de que for trabalhar na refrigeração, seja de um freezer, de uma geladeira, de um split, de um ACJ, que é o ar-condicionado de janela, um balcão refrigerado. Tire foto de tudo. Antes, como encontrou, durante a execução, faça um vídeo. E depois, como ficou. Até depois, até para poder fazer uma propaganda do antes e depois. Tem muita gente que gosta de ver como é que... Tem gente que não sabe, por exemplo, como é que fica um split sujo, né? E ele é nocivo para a saúde daquelas pessoas que frequentam aquele ambiente, né? E às vezes o cliente não sabia que estava daquela maneira. Fotografa, filme, precisamos disso. Há uma questão de amparo? Mas também é uma forma de propaganda, tá? É uma sugestão. Antes, durante e depois. Registre. Informe ao cliente o que está acontecendo. Temos solução? Temos. Espera aí que nós vamos ligar para o nosso patrão. Vamos ver se ele autoriza a execução do serviço, que vai acontecer isso, aquilo ou aquilo. Não tenham medo de negar serviço também, ok? Essa preparação do trabalho, também muitas vezes nós vamos receber um pedido de um cliente para que instalemos, por exemplo,
um split em cima de uma televisão de 80 polegadas ou de 200 polegadas, estou exagerando aqui. E aí nós solicitamos com educação, senhor cliente, senhora cliente, podemos retirar a televisão do local? Não, essa televisão não se mexe, mas eu queria que fosse instalado em cima dela. E aí, então cabe a nós termos o material adequado para isolar aquele aparelho, né? Ou então isolar louças. Então, vamos investir em material e hoje tem uma tela chamada, normalmente, proteção de piso, ela vem em rolo, tá? E você faz o revestimento desse material sensível de uma forma muito boa. Eu gosto de trabalhar com lonas plásticas também, porque normalmente, além de ser mais grossa, né, o impacto absorve melhor o impacto de uma ferramenta, mas pode cair água do funcionamento do teste, da evaporadora, a unidade interna, ou então da unidade externa. A unidade externa pode estar na garagem, ter o carro estacionado. Ah, dá para tirar o carro agora? Não, não dá. E aí? Então nós temos que nos virar em alguns momentos para que nós não provoquemos danos a outros bens que existam no local que nós iremos trabalhar. Tá? E também uma preocupação com o nosso material. Né? Uma certa vez um dos funcionários chegou para mim e falou, era um material de certo valor, mas chegou para mim e falou, chefe, eu deixei cair essa peça aqui, ela quebrou, o senhor desconta do meu salário. Cheguei para ele e perguntei, foi de má fé? Isso aqui foi de propósito? Não, não senhor, pelo contrário. Então a empresa vai arcar com o custo. Qual é o problema? Aí vamos deixar então o funcionário com medo de trabalhar? Ah, podemos trabalhar lá em Volta Redonda se acontecer algum tipo de erro. Nós somos também, nós não somos infalíveis. Podemos errar. Agora, insistir no erro é burrice. Né? Agora, não teve jeito, errou, vamos lá e vamos consertar, vamos absorver esse prejuízo. Houve má fé, má vontade, ou de propósito? Não. Então, consertemos o problema, tá bom? Além de se preocupar, então, com o ambiente de trabalho, deixar ele nas melhores condições para que a gente possa trabalhar, além do nosso próprio ferramental, né, de outros bens que tenham dentro da casa, cuidado específico com o aparelho. Então, o aparelho de ar-condicionado ele é muito sensível. Então, vem proteções em caixas de papelão, como estão aqui atrás de mim, né? E vem com isopor também. Quando vocês receberem esses aparelhos, verifiquem se não há algum sinal de que bateu, né? Na hora do transporte, no caminhão, pode ter passado num buraco, quebrou um isopor, opa, já avisa o cliente, há um sinal de que pode ter havido uma pancada ali e ter danificado a evaporadora, ter danificado a condensadora, e de repente é o caso até às vezes na hora ali, apesar da ansiedade e às vezes extrema do cliente e da gente também de fazer uma boa instalação, mas dele ligar a sua máquina, né? Poder ligar, chamar a Alexa, né? Instalar a Alexa para poder ligar o aparelho dele, esse afã aí pode ser prejudicial. Então, verifiquemos a situação das embalagens para que nós não tenhamos surpresa, tá certo? Bem, pessoal, então, o que eu tinha para falar de pendor profissional era isso, tá? Não tenham vergonha de falar para o chefe de vocês
que vocês não estão se sentindo bem na profissão, né? Há risco, então essa insegurança, né, de estar trabalhando na área de refrigeração, essa falta de vocação para a área pode causar um acidente. Um simples incidente ou pode causar um acidente e às vezes pode ser fatal. Tá? Por exemplo, na utilização de um nitrogênio, né? Há uma forma de mexer, nós vamos aprender a fazer isso, a mexer com o regulador de pressão de um cilindro de oxigênio, de nitrogênio, que tem 3.000 PSI, que é a unidade de medição do nitrogênio, do gás, né? E essa pressão é muito forte. Então, dependendo da situação, essa válvula, se não for aberta da maneira correta, ela vai explodir na cara do refrigerista. E é fatal. Já vai pegar o rosto, o cérebro. Infelizmente, já vi acontecer, já vi fotos de acidentes desse tipo e é muito desagradável. Tá bom? Bem, pessoal, continuemos nosso trabalho e sempre desejando um bom curso para todos. Até a próxima aula.